inflação parecia que estava muito bem no segundo semestre do ano passado, no início desse ano deu um susto para o outro lado e agora a gente tem algumas divulgações melhores, né? E esse novo Banco Central, naturalmente, como todos os outros, vai sofrer um teste de credibilidade do mercado. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse episódio a gente vai conversar mais sobre o Yield Plus. É uma estratégia de macro trading da Itaú Asset que busca superar o CDI atuando nos mercados de juros e moedas. E para trazer mais detalhes sobre o fundo e a visão da equipe sobre os mercados, hoje eu conto com a presença da Mariana Drê, que é gestora do Yield Plus. Então, Mari, tudo bem? Seja super bem-vinda de volta aqui ao Mind Asset. Bom dia, Clara. Obrigada pela oportunidade. É um prazer me juntar pela segunda vez. Nessa vez, tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre as estratégias de investimento do fundo. Perfeito. A gente já bateu um papo sobre a sua trajetória, então já fica a dica aqui para quem quer conhecer mais sobre a Mari. Só buscar o nosso episódio especial que foi ao ar em março. E agora a gente está aqui para falar sobre propriamente o Yield Plus. Então, quero que você comece, Mari, explicando um pouquinho mais sobre o fundo, como é que é o processo de investimento da equipe de gestão, o que significa, né, ser uma estratégia macro trading. É um fundo que busca retornos acima do CDI, com foco em preservação de capital, né? Macro trading, como o nome diz, né? Macro porque a gente busca identificar tendências macroeconômicas nas diversas geografias do globo, né? Esse é o nosso approach. E trading porque, na verdade, é uma gestão ativa, né? Ela é muito guiada tanto por mudanças de cenário, mudanças de preços, mudanças de regimes de volatilidade, que exigem uma atuação constante nossa nos mercados para ajustar o portfólio, né, e eventualmente proteger, implementar hedges em relação a novos riscos que a gente veja no horizonte. Então, eu acho que isso explicaria, né, a nossa estratégia de macro trading. Sobre o processo de investimento, na verdade, como a gente é muito focado num ângulo macro, a gente tem uma proximidade muito grande com o time macro, que é um time grande, robusto, que cobre todas as geografias do planeta, né? Eles produzem relatórios, projeções de inflação, crescimento, taxas de juros, acompanhamento de perto de política monetária, riscos geopolíticos, né? A gente tem reuniões quase que diárias com esse time. Depois a gente se junta, né, numa reunião de gestão, uma equipe que trabalha junto há quase 7 anos, e nessa reunião a gente define quais são os cenários básicos que a gente está vendo, né, as trajetórias esperadas e quais são os cenários de risco. Diante disso, a gente analisa os preços dos ativos e a gente tenta identificar onde tem as maiores distorções, as maiores divergências entre preços de ativos e a nossa visão sobre o mercado. E a partir daí a gente faz um plano de investimento, né, e uma definição de estratégia, né, de revisão de cenário, de revisão de alocação. Certo. Então, a equipe é bem próxima também do Thomas Wu, economista-chefe aqui da Itaú Asset, que está sempre por aqui também compartilhando, né, a visão da equipe sobre o cenário, certo? Exatamente. Maravilha. E aí o foco do Yield Plus é no mercado de juros e moedas, né, operando tanto no Brasil quanto no mercado internacional, né? Como é que é esse balanço aqui para vocês quando a gente fala do risco do fundo e dos próprios, né, desafios desse mercado, dos dois mercados em geral? Né? Certo. Na verdade, a gente poderia distribuir o risco do fundo entre juros e moedas com uma concentração maior no mercado de juros, tanto pela expertise do time, como a gente tem uma tendência a achar que os ciclos econômicos dos países eles se expressam de maneira mais limpa no mercado de juros, né? É um mercado com juiz, né? É um mercado que consegue capturar bem as tendências dos ciclos ali no horizonte médio e longo. Mas, dependendo das oportunidades, o fundo atua bastante no mercado de moedas também, mercado que é um pouco mais sujeito a fluxos, né?
um pouco diferente, mas atua com bastante intensidade nos dois mercados. Quanto à divisão entre mercado local e mercado internacional, eu acho que também pela nossa expertise, por estarmos aqui no Brasil, existe um diferencial competitivo, então a gente tem uma alocação histórica média de risco maior em Brasil do que nos mercados internacionais. Eu acho que na sequência a gente pode falar de mercados emergentes, principalmente Latam, pela similaridade, né? São países pares, com histórias econômicas com mais similaridades com o Brasil, né, do que os países desenvolvidos, e em terceiro plano os países desenvolvidos. Mas isso não é uma regra, né? Se a gente lembrar, há pouco tempo atrás, em 2022, a gente teve um momento em que as oportunidades em mercados desenvolvidos elas foram muito mais evidentes do que em Brasil, por exemplo. Foi um momento em que o Brasil já tinha feito seu ajuste de juros, sua alta de juros, e os bancos centrais de países desenvolvidos estavam com um pouco de dificuldade de reconhecer que o cenário de inflação não era temporário, era mais estrutural e que iam ter que agir. Então, se criaram oportunidades imensas no mercado de juros, apostando em taxas de juros mais altas em países desenvolvidos, e foi um período em que a gente teve alocação muito maior lá fora do que aqui. Uhum. E aí, trazendo para esse ponto, né, falando um pouco mais sobre o cenário, propriamente a gente olha para os Estados Unidos agora, né, e vê finalmente o caminho para o início do corte de juros. Como é que o Yield Plus tem navegado quando a gente fala sobre esse cenário aqui, né? Certo, a gente está chegando muito perto do início do ciclo de corte de juros americano. O mercado, ao longo do último 1 ano e meio, tentou achar esse ponto da virada. Isso gerou extrema volatilidade nas curvas de juros americanas, né? Não se provou correto, né, buscar essa queda de juros nos últimos meses, mas, sem dúvida nenhuma, agora a gente chega num ponto em que esse corte deve começar, já está sendo amplamente comunicado pelo Banco Central americano. O mercado de trabalho nos Estados Unidos tem mostrado um equilíbrio muito maior de oferta e demanda, inclusive as revisões dos dados de mercado de trabalho mostraram um nível de geração de empregos muito mais baixo do que a gente esperava 1-2 meses atrás. Na sexta passada, a gente teve a divulgação do último payroll que confirma esse cenário. Tá? Além disso, a inflação, apesar do Fed ressaltar que a gente está na última milha, ainda tem um espaço a percorrer para chegar nas metas, existe uma confiança muito maior que a direção está correta, né? Então, o Fed ele realmente tem sinalizado esse início de ciclo, mas curioso que na sexta-feira, depois da divulgação dos dados de emprego, alguns membros do Fed deram uma segurada nas precificações da curva, dando sinais de que esse início vai ser de forma mais gradual. Né? O mercado estava dividido entre os 25 pontos e 50 pontos de corte e eles deram sinais de um início mais para um passo mais moderado de 25 pontos, com uma possibilidade de acelerar o ritmo depois. De navegar esse cenário, entendendo que a simetria de riscos para Estados Unidos e mercados envolvidos mudou, realmente agora parece que o risco é de que esses ciclos de corte sejam maiores do que tem precificados nas curvas, mas de forma ainda cautelosa. Eu acho que os últimos meses mostraram que é preciso ter cautela. A gente teve uma volatilidade nos dados muito forte, né? A inflação parecia que estava muito bem no segundo semestre do ano passado, no início desse ano deu um susto para o outro lado e agora a gente tem algumas divulgações melhores. Então a gente quer ver um pouco mais de dado para ter essa confiança. Assim como o mercado de trabalho, que teve uma revisão enorme da série e mostra agora um estado bastante diferente do que a gente imaginava. Então a gente tem sido cauteloso. Perfeito, perfeito. E aí quando a gente olha para o cenário para Brasil, né, olhando para o mercado local, a gente vê, né, o nosso país na contramão desse movimento mesmo, né, com esse início de alta de juros que vem sido debatido no mercado. Como é que é a sua visão sobre os próximos passos do Banco Central? Tá, verdade, o Brasil está na contramão. O Brasil ele andou sendo pioneiro aí desses ciclos, ele foi um dos primeiros a identificar, né, lá após pandemia, que a inflação não era
temporária, que exigiu uma atuação firme de política monetária, assim como no ano passado foi um dos primeiros países também a começar a reverter esse ciclo. A gente entende hoje que o ciclo de relaxamento, né, iniciado em agosto do ano passado, pode ter sido precipitado e talvez ocorrido de forma mais intensa do que o cenário demandava, né, porque hoje a gente se depara com um cenário de inflação muito desancorado, uma desancoragem em relação ao centro da meta similar aos piores momentos aqui de 2014 e 2015, né? A gente já tem uma inflação de serviços desconfortável, né? A gente tem uma discussão sobre uma expansão fiscal que tem deixado essa economia muito forte, né? Um hiato muito apertado, um mercado de trabalho apertado, né? Que são vetores que vão pressionar a inflação à frente. Então, o que a gente espera é que o Banco Central, de fato, vai iniciar um ciclo de alta de juros agora esse mês. Eles têm sinalizado de forma firme que o primeiro movimento é moderado, então deve ser uma alta de 25 pontos. Mais para frente, a gente acha que o mercado ele precifica um ciclo ainda pequeno, ele precifica um ciclo menor do que o menor ciclo histórico de alta que a gente viveu no regime de metas de inflação. A gente não acha que o cenário seja tranquilo ou leve a esse ponto de ensejar um ajuste tão moderado. Então, a gente acha que esse ciclo ele vai acabar tendo uma extensão maior do que o mercado espera. E aí a gente falou de Estados Unidos, falou agora do mercado local e passando aqui, né, depois dessa leitura, quando a gente fala de posicionamento do fundo, como é que está a visão da equipe nesse âmbito, né? A gente está mais cauteloso, otimista? Como é que vocês estão posicionados aí, sejam nas curvas de juros? Como você comentou também, tem Latam, não tem? Tem alguma preferência? Como é que está a visão? Tá, vamos lá. Começando um pouco por países desenvolvidos, a gente tem ficado um pouco mais neutro em relação à curva americana. Como eu falei, acho que tem muita incerteza. A gente está migrando para um viés mais baixista para juros lá, mas com alguma cautela. Então, o que a gente tem feito é procurado outros países envolvidos em que a gente veja os astros mais alinhados, né, para esse ciclo de cortes. E a gente tem alguns exemplos. A gente tem a Europa, né, o Banco Central Europeu já iniciou o ciclo de corte, tem sido muito cauteloso na comunicação, mas a economia lá ela tem sinais mais fracos, né, do que a economia americana, por exemplo, e a gente acha que existe uma chance do Banco Central Europeu mudar o discurso e, eventualmente, engrenar um ciclo de cortes consecutivo em todas as reuniões ou até acelerar esse ritmo, uma coisa que é muito pouco, não é precificado pela curva de juros lá. Então, a gente acha interessante apostar em juros mais baixos na Europa. No Reino Unido também, a gente tem um Banco Central do Reino Unido que tem um perfil mais dovish, né? Um perfil que talvez tolere um pouquinho mais de inflação, que olha para essa parte de crescimento e que pode também entregar mais do que tem nas curvas, né? A gente já tem o Canadá também avançando mais nesse ciclo, com tanto inflação como crescimento apontando nessa direção. Então, são alguns exemplos, né? Vindo para o mundo emergente, o México, ele mais recentemente teve uma mudança de comunicação do Banco Central, alguns números de inflação um pouquinho mais favoráveis, apesar da depreciação da moeda. A gente deve ver um ciclo contínuo aí, com uma possibilidade de um orçamento maior do que tem nas curvas, né? E vindo para o Brasil, já na nossa discussão anterior eu já comento, né, que a gente realmente espera um ciclo de alta mais alto do que está no mercado. Então, por conta disso, a gente tem um viés tomador de taxa, achar que as taxas de juros, essa curva de juros aí de curto e médio prazo vão subir mais, tá? E no mercado de moedas, a gente tem há algum tempo, alguns meses, carregado uma posição mais vendida no real contra o dólar, né?
os pilares desse investimento, eles têm muito a ver com a situação fiscal, que tem preocupado o mercado e também tem nos preocupado, né? Apesar de uma chance razoável de cumprimento da meta de primária esse ano, a gente vê algumas excepcionalidades, né, que impactam a dinâmica de dívida PIB, mas não aparecem no primário, como pagamento de precatórios, todo o auxílio ao Rio Grande do Sul, uma possibilidade do Vale Gás e outros pequenos programas que começam a ficar fora da estatística de primário. Isso preocupa, né? A gente tem tido surpresa em crescimento e quanto mais a gente estuda, que mais a gente vê o impacto dessa expansão fiscal, né? De dinheiro que entra na economia, sustentando o consumo, né? Sustentando renda e pressionando a inflação de serviços, né? Então a gente está um pouco mais preocupado, sim, com dinâmica de dívida e, no fundo, a nossa moeda ela não deixa de ser o melhor termômetro para Brasília, né? É ali que é o sinal mais claro de que precisa de uma mudança de rumo. A gente vem há 10 anos sem gerar superávit primário no país. A gente teve uma dificuldade grande de sustentar o regime fiscal de teto de gastos, né? A sociedade, a classe política não aguentou sustentar o regime e a gente vem tentando, nesse novo governo, um novo arcabouço fiscal que tenta fazer um ajuste mais pelo lado das receitas. No início do governo, acho que o projeto andou relativamente bem, o governo conseguiu aprovar algumas medidas de aumento de receita, mas a gente vê um esgotamento desse modelo, tá? As últimas medidas propostas pelo governo têm tido dificuldade de avançar. Existe uma grande discussão sobre toda a parte de engessamento das despesas discricionárias, a necessidade de flexibilização disso. Então, são discussões incipientes que precisam avançar para a gente conseguir realmente ter uma trajetória mais sustentável de geração de superávit que coloque a nossa dívida numa trajetória mais confortável. E a gente acha que esse prêmio fiscal, ele hoje é pouco precificado pela nossa moeda. A gente acha que isso pode ser um movimento que vai se ampliar aí, olhando para frente, né? Além disso, a gente tem a transição de Banco Central, né? Toda uma questão de credibilidade política monetária, que eu acho que também tem sido importante, e um pouquinho das contas externas. Apesar de muito saudáveis, a gente vê uma deterioração em relação ao início do ano. As importações têm estado muito fortes, por conta de uma economia muito aquecida, e alguns preços de produtos exportados têm caído. Então, a gente teve uma deterioração na nossa expectativa de balança, né? Inclusive agora, com essa mudança de risco da economia americana, o mercado, a gente aqui tem crescido um pouquinho, né, o risco de recessão, né, de economia americana e economia global, que também é um outro vetor que jogaria contra o real, sem falar das dificuldades da economia chinesa. Então, a gente acha que tem bastante vetores aí nessa direção. Não acho que seja uma posição consensual no mercado, mas a gente acha que tem espaço para o dólar subir e testar em níveis de 6 ou um pouco acima. Certo. E aí, sintetizando aqui, né? A gente falou de grandes temas aqui, principalmente, né, desafios para o nosso mercado local. E se a gente pudesse encerrar, né, com essa síntese aqui do que tem que estar no radar dos investidores, né, nesses termos, né, seja de desafio e oportunidade, quando a gente mira um horizonte ali até o final do ano, como é que você sintetizaria aqui? Sem dúvida, o que já está entrando no radar e vai entrar com muito mais força é a eleição americana, né? A gente tem 2 candidatos com projetos de governo diferentes, mas ambos colocam uma pressão adicional sobre a inflação, né? São políticas, muitas vezes, contra a imigração, né? Políticas protecionistas, imposição de tarifas a produtos estrangeiros, planos, né, fiscais que envolvem mais gastos, então a gente tem um risco aí de uma expansão fiscal maior, né, numa economia que sofreu uma expansão fiscal nunca antes vista, né, a economia americana. Então, eu acho que isso não deixa de ser um risco para a inflação americana e para o tom global, né, em relação à inflação e taxas de juros no mundo. E outro desafio importante do ponto de vista doméstico, sem dúvida, é a transição de Banco Central, né?
né? Vai ser a primeira transição de Banco Central independente, né? Termina o mandato do presidente Roberto Campos, né? Que foi indicado por outro presidente. A gente vai ter um início de um novo mandato de um presidente indicado, né? Pelo presidente em exercício no país. A sabatina já está marcada para o mês que vem, o mandato se encerra no final do ano, a diretoria tem sido trocada, né? E esse novo Banco Central, naturalmente, como todos os outros, vai sofrer um teste de credibilidade do mercado. Num momento um pouco delicado, em que a inflação não está convergindo para a meta, né? E segundo as expectativas dos agentes, não converge para a meta no horizonte relevante. Então, a gente viu recentemente, após muito ruído, um ajuste de comunicação desses novos membros, né, do Banco Central numa direção de mais conciliação com a diretoria antiga, mas isso ainda é pouco, né? A gente sabe que credibilidade é muito fácil para deteriorar, mas ela se conquista com o tempo, né? Com diversas, não só falas, mas ações. Então, eu acho que esse é um dos principais temas para a gente olhar à frente e dada essa preocupação fiscal nossa e do mercado, a gente sabe que, historicamente, no Brasil, o peso cai muito sobre a política monetária e a gente vai entender aí como é que esse novo Banco Central reage a todas essas variáveis que a gente tem olhado. Não, com certeza, sempre bastante tema, né? Bastante assunto para ficar de olho aqui. Então, Mari, quero te agradecer por ter topado participar dessa conversa aqui, compartilhado mais sobre a sua visão para os mercados, a visão da equipe, né, e posicionamento do Yield Plus. Então, deu para a gente extrair bastante aqui dessa conversa. Te agradeço. Que bom, Clara, obrigada, foi um prazer, espero voltar ainda muitas vezes aqui. Não, com certeza. E lembrando que o Yield Plus pode ser acessado por investidores em geral, com valor mínimo de R$1. E para você que quer saber mais informações sobre a estratégia, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, basta clicar no link da descrição do episódio que você vai ser direcionado. E a gente se vê na próxima!